Uma jovem segura um buquê de rosas, o perfume invade o ar enquanto o relógio da cozinha marca o fim da tarde. Um pedaço de papel amassado escorrega do bolso, cai no chão e revela uma data que não deveria existir. O coração acelera, as mãos tremem, a mente gira entre lembranças de Gabriel e o eco de um acordo selado pelo pai. Uma porta rende ao longe, sombras se aproximam. Agora começam sombras do amor. Luana está paralisada, gotas de chuva escorrendo pelo rosto, enquanto uma figura se aproxima sob a luz fraca de um poste. A escolha impossível paira no ar, como um peso que ameaça esmagá-la. Vai comigo, a figura sussurra, ou nunca mais verá sua filha novamente. O mundo de Luana se desmorona em um segundo, e a noite chuvosa de Santa Catarina se transforma em um abismo sem fim. Qual é o preço da salvação? Enquanto Luana ainda tenta processar a escolha impossível que lhe foi apresentada, ela olha para Rafael, seus olhos se encontram em um momento de cumplicidade. O casamento prossegue, mas a atenção deles está em outro lugar. Rafael faz um sinal discreto, e Luana sente quase imperceptivelmente. A tensão entre eles é palpável, enquanto os convidados riem e celebram ao redor. De repente Luana se levanta, seu vestido preto se destacando no meio do mar de cores. Ela se dirige ao buffet, mas Rafael a segue com os olhos, sua expressão uma mistura de ansiedade e determinação. O que eles estão planejando? Depois do casamento, Luana caminha pelas ruas movimentadas do bairro, onde todos parecem conhecer seu nome. Ela entra em uma pequena loja de conveniência, cumprimenta o dono com um sorriso e pega um lanche. O dono, um homem mais velho, olha para ela com uma mistura de carinho e preocupação e diz: "Cuidado, Luana, você não vai se meter em mais encrencas, né?" Ela ri e responde: "Não, tio, eu estou bem." Mas ao sair da loja, ela ouve alguém sussurrar: "Moleque." Luana não reage, mas seu olhar se torna mais sombrio. Ela continua caminhando, perdida em pensamentos, enquanto as ruas ao redor parecem observá-la com uma atenção silenciosa. Enquanto continua sua caminhada, Luana sente o peso de olhares críticos, como se cada palavra, cada gesto fosse um alvo para ataques. Seu cunhado Gabriel, com sua influência e poder, é apenas mais uma voz na multidão que a julga. Ela se sente encurralada, sem espaço para respirar, enquanto tenta manter a calma diante das ondas de críticas. É como se estivesse lutando contra uma maré constante, exausta, mas ainda se levantando para enfrentar o dia seguinte. Cada sorriso forçado, cada palavra escolhida com cuidado, é uma tentativa de manter a aparência de controle, mas por dentro, a dor e a insegurança crescem. Não é a primeira vez que se sente assim, e a repetição desgasta, fazendo com que se pergunte se algum dia encontrará paz. Nessa solidão ela não está sozinha, pois todos, em algum momento, se sentiram assim, como se o mundo estivesse contra si. Enquanto Luana luta contra a maré de críticas e julgamentos, Rafael, o homem que ela acreditava ser um exemplo de integridade, agora se encontra cada vez mais imerso em um mundo de luxo e poder, onde a lealdade e a honestidade são apenas palavras vazias. A manipulação de Gabriel pode estar apenas na superfície, pois Rafael parece ter uma relação mais profunda com esse mundo do que se imaginava. Será que Luana estava cega para a verdadeira natureza de Rafael? A cada passo, a realidade se desvia do que parecia ser, e a pergunta que permanece é: o que mais está escondido atrás da fachada de Rafael? À medida que a verdadeira natureza de Rafael começa a emergir, a mansão, outrora símbolo de luxo, agora se torna um peso. Rafael começa a se isolar, evitando eventos sociais. A pressão para manter a imagem da família Lima cresce. Ele não consegue mais ignorar as expectativas que pesam sobre seus ombros. A tensão se acumula, e pequenas fissuras começam a aparecer no relacionamento com sua família. A perda de controle é palpável, e a sensação de que algo está prestes a estourar é cada vez mais forte. A mansão, que uma vez foi um símbolo de riqueza, agora parece uma prisão, aprisionando Rafael em um mundo de responsabilidades e expectativas. A situação se torna cada vez mais desconfortável, e a urgência para uma mudança é crescente. Enquanto Rafael luta para manter a imagem da família Lima, Luana sente a pressão aumentar enquanto questiona tudo o que pensava saber sobre ele e sua família.
A venda da mansão parece cada vez mais suspeita, e ela não consegue mais ignorar as inconsistências. A tensão é palpável, e ela começa a perceber que algo está profundamente errado. A confusão e a dúvida a consomem, e ela se sente em um ponto sem volta, onde não pode mais voltar atrás. A percepção de que Rafael pode não ser quem ela pensava é como uma sombra que paira sobre ela, ameaçando destruir tudo o que ela acreditava. Luana está à beira de uma revelação que pode mudar tudo, e ela não pode mais fugir da verdade. Agora que Luana estava à beira de uma revelação que mudaria tudo, a verdade chocante começou a emergir. Rafael não era quem parecia ser. Atrás de sua fachada de gentleman, escondia-se uma figura central em uma conspiração sinistra. Todos os sinais estavam lá, mas haviam sido ignorados. O jeito como ele sempre parecia estar no lugar certo na hora certa, as conversas enigmáticas ao telefone, a forma como as pessoas ao seu redor pareciam temê-lo em segredo. Agora tudo fazia sentido, e o cenário era muito mais sombrio do que ela imaginara. A revelação trouxe um desconforto profundo, uma sensação de que nada era como parecia. E havia mais, uma teia de segredos e mentiras que parecia se estender infinitamente, envolvendo não apenas Rafael, mas também sua família e possivelmente muitos outros. A descoberta de Luana era apenas a ponta do iceberg, e ela sabia que precisava mergulhar mais fundo para entender a verdadeira extensão da conspiração. Com a descoberta da verdade sobre Rafael, Luana começou a investigar mais a fundo a conspiração, e sua atenção se voltou para a mulher enigmática de marrom, que parecia ser a peça-chave por trás dos eventos. Ao analisar os eventos, nota-se um padrão. Cada ação aparentemente aleatória está ligada a uma lógica mais profunda. O comportamento da mulher enigmática segue um ciclo de influência e manipulação, usando padrões emocionais para controlar as situações. Isso não é exclusivo de Luana. Qualquer pessoa poderia cair nessa armadilha. À medida que o mecanismo se desenrola, consequências começam a surgir, preparando o terreno para o próximo capítulo da história. À medida que Luana mergulhava mais fundo na teia de intrigas criada pela mulher enigmática de marrom, ela começou a notar pequenas mudanças em sua rotina. O homem de preto parecia estar sempre presente, mas nunca fazia nada óbvio. Com o passar dos dias, ela se sentia cada vez mais desconfortável, como se estivesse sendo observada o tempo todo. As coisas começaram a sumir ou aparecer em lugares estranhos, e Luana não conseguia entender o que estava acontecendo. A sensação de desgaste aumentava, e ela começou a se questionar se estava apenas sendo paranoica. No entanto, a presença constante do homem de preto a fazia duvidar de sua própria percepção da realidade. A vida de Luana estava se tornando cada vez mais surreal, e ela não sabia como reagir. A tensão que Luana enfrentava em sua vida agora parecia se espalhar para além de sua rotina diária, refletindo um padrão mais amplo. Em muitas casas, a pressão para atender às expectativas dos entes queridos pode se tornar insuportável. Esse padrão de comportamento se repete em diferentes níveis, desde as relações mais íntimas até as estruturas sociais mais amplas. As consequências desse estresse podem ser devastadoras, afetando não apenas a saúde mental do indivíduo, mas também as relações ao seu redor. E Luana, com sua luta diária, é apenas um exemplo de como essa tensão pode se manifestar de forma silenciosa, porém poderosa. Enquanto a tensão familiar continua a afetar sua vida, Luana senta-se sozinha no quarto, olhando para uma foto da família. Ela começa a chorar, lembrando-se das brigas constantes. Seu olhar cai sobre uma pulseira que seu avô lhe deu, e ela a aperta com força, como se buscasse força. Ela se levanta e começa a andar de um lado para o outro, tentando encontrar um caminho para superar a dor. De repente, ela para e olha para o espelho, vendo o reflexo de uma pessoa abatida. Ela se sente consumida pela dor e pela incerteza, e começa a se perguntar se será capaz de encontrar a força para seguir em frente. Esse momento de introspecção é mais um exemplo de como a tensão familiar a afeta profundamente. Enquanto Luana continua a refletir sobre sua situação, ela começa a sentir o peso da verdade pairando sobre ela, como uma sombra que não pode mais ser ignorada. A venda da mansão para Rafael,
Antes vista como um negócio corriqueiro, agora revela suspeitas que a perturbam profundamente. Ela pensa em todas as vezes que confiou cegamente, em todas as verdades que aceitou sem questionar. A contradição entre o que acreditava e o que começa a perceber é como um choque interno, difícil de absorver. Resistência e dúvida começam a surgir, como se quisesse proteger a si mesma da realidade incômoda. No entanto, a pressão interna é insistente, exigindo que ela enfrente a verdade, mesmo que seja doloroso. A hesitação é palpável, mas a necessidade de escolher um caminho se torna cada vez mais clara. Enquanto a verdade sobre Rafael e a conspiração em torno dele começava a se desvendar, Luana percebeu que sua visão inicial estava longe da realidade. A venda da mansão para Rafael, agora vista como um ato dentro de um jogo mais complexo, fez com que ela refletisse sobre as motivações por trás das ações de todos os envolvidos. A verdade começou a emergir, revelando que as ações de Rafael não eram motivadas por amor ou lealdade, mas por interesses ocultos. A interpretação anterior de Luana sobre os eventos estava errada, e agora ela via tudo sob uma nova luz. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e o verdadeiro problema não era Rafael, mas a rede de mentiras e manipulações que o envolvia. Tudo que parecia ser casual agora fazia sentido, e Luana estava preparada para enfrentar as implicações práticas dessa nova revelação. Agora que Luana havia descoberto a verdade sobre Rafael e a conspiração que o envolvia, ela começa a questionar sua própria percepção da realidade, sentindo que a revelação da verdade é como uma onda que muda a forma como ela enxerga tudo. Com essa nova perspectiva, sua visão distorcida a levou a uma armadilha e agora precisa encontrar uma saída. Com essa nova consciência, Luana passa a ver as coisas de forma diferente, como se tivesse removido um véu que obscurecia sua visão. Ela começa a fazer pequenas mudanças em seu comportamento, como questionar suas próprias crenças e desconfiar de suas percepções anteriores. À medida que ela se aproxima do fechamento dessa etapa, Luana sente que está se preparando para enfrentar as consequências de suas descobertas, com uma sensação de que algo está prestes a mudar para sempre. Com a nova consciência adquirida, Luana finalmente encontrou sua liberdade, não na escolha em si, mas na coragem de enfrentar o desconhecido. E é nesse momento que percebemos: a verdadeira libertação não vem de saber o que está por vir, mas de encontrar forças para seguir em frente.